Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde e nesta aula de hoje eu irei falar sobre Streptococcus pneumoniae. O Streptococcus pneumoniae também é conhecido de forma informal como pneumococo. É uma bactéria alfa-hemolítica, ou seja, causa hemólise parcial e meio agar-sangue. Não é agrupável pela classificação de Lancefield, ou seja, essa bactéria ela não possui o carboidrato C na parede celular, que é uma estrutura antigênica que possibilitou a Rebecca Lancefield classificar algumas espécies em respectivos grupos. E as demais características gerais dessa bactéria são cocos gram-positivos encapsulados, são diplococos, ou seja, os cocos eles se agrupam em pares, e um detalhe importante é que esses cocos, quando estão agrupados em pares, têm um formato oval e as extremidades são afiladas, diferentemente dos demais cocos que são estruturas esféricas. São bactérias imóveis, anaeróbias facultativas, só que algumas cepas são capnofílicas. Os seres humanos são os hospedeiros naturais de pneumococos e uma proporção de 5 a 50% da população saudável alberga, é portadora desse organismo, principalmente na região da orofaringe. Então, as bactérias elas são transmitidas por meio de tosse, espirro ou por objetos contaminados, tanto por indivíduos assintomáticos, que são portadores dessa bactéria, como também pelos indivíduos sintomáticos. Em um indivíduo jovem sadio, a resistência desse indivíduo é elevada, ou seja, o próprio organismo dele, ele estando saudável imunologicamente bem, né, pensando na questão do sistema imunológico, sem nenhuma outra enfermidade que de alguma forma possa debilitar esse indivíduo, o próprio indivíduo consegue controlar essa infecção e se torna apenas assintomático, apenas se torna um portador. Já no caso de quando surge uma doença, ou seja, quando desenvolve uma infecção por essa bactéria, frequentemente está relacionado a alguns fatores predisponentes. E um detalhe importante é que o Streptococcus pneumoniae existem mais de 85 tipos antigenicamente distintos dessa bactéria, em torno de 85 a 90 sorotipos diferentes. E esses sorotipos eles são identificados de acordo com diferenças antigênicas capsulares. Ou seja, essas bactérias, como eu citei no início, lá nas características gerais, é uma bactéria encapsulada, ela possui uma cápsula polissacarídica. E por meio de antígenos que estão presentes nessa estrutura, é possível diferenciar os sorotipos. E se conhece já aproximadamente de 85 a 90 sorotipos antigenicamente diferentes. E a forma de detecção, uma das mais utilizadas, é por meio da reação de Kellum. Essa reação de Kellum tem como princípio adicionar um antissoro, tornando a cápsula, essa estrutura polissacarídica que a bactéria tem, visível microscopicamente. Então, como a gente pode observar aqui nessa figura, aqui temos um diplococo em que não é possível visualizar a cápsula que circunda esse diplococo. Nesses outros exemplos aqui, nós conseguimos observar nitidamente essa estrutura polissacarídica em volta do diplococo, que é a cápsula. Então, essa visualização ela é possível quando é adicionado anticorpos ante esses antígenos capsulares e assim esses anticorpos se aderindo a essa estrutura torna ela visível microscopicamente. E por meio dessa reação de Kellum, foi possível aí já isolar uma série de sorotipos de Streptococcus pneumoniae, que são os mais comuns, os que estão mais relacionados a processos infecciosos causados pelo Streptococcus pneumoniae, principalmente na comunidade. E esses principais sorotipos são esses aqui destacados, 1,
3, 4, 5, 6A, 6B, 9V, 14, 18C, 19A, 19F e 23F. Então, é dessa forma que esses sorotipos eles são identificados, alguns apenas com números e outros acompanhados com letras. E quais são as principais doenças, ou melhor, qual que é a principal infecção causada por Streptococcus pneumoniae, que tem como agente etiológico essa bactéria? A pneumonia. A pneumonia é a principal infecção causada pelo Streptococcus pneumoniae na comunidade, e essa infecção pulmonar tem aí um quadro clínico com algumas características inerentes a esse micro-organismo. Ou seja, o paciente, o indivíduo, né, a partir do momento que desenvolve uma infecção pulmonar por essa bactéria, tem uma manifestação súbita de calafrios, febre, tosse e dor pleural, e o escarro, né, secreção que esse paciente começa a eliminar, é um escarro que apresenta uma coloração vermelha ou marrom, com aspecto ferruginoso, né? É semelhante à ferrugem, né, decorrente dessa coloração vermelha ou marrom, né, que é visível nesse escarro. E em torno de 15 a 25% dos indivíduos que desenvolvem infecção pulmonar por Streptococcus pneumoniae evolui para um quadro de bacteremia, ou seja, a partir do próprio alvéolo pulmonar, essa bactéria ela consegue se disseminar, né? Ela consegue passar para vasos sanguíneos e uma vez estando ali no sangue, ela pode migrar, né, se disseminar para vários outros órgãos, causando outras complicações mais sérias. Além da pneumonia, na comunidade também outras infecções podem surgir em decorrência, né, de uma infecção por Streptococcus pneumoniae. No caso aqui, como exemplo, a sinusite, que é um processo inflamatório dos seios da face, que são cavidades que estão presentes nos ossos da face, como os seios frontais, seios maxilares, seios etimoidais, que são estruturas ocas por onde circula o ar. Então, a bactéria que está ali na região da orofaringe, ela consegue, a partir da própria mucosa, migrar para essas outras cavidades, desenvolvendo outros processos inflamatórios. Outra infecção também é a otite média. Na otite média, que até então é mais comum, principalmente em crianças, decorrente dessa infecção na região da orofaringe, a bactéria ela consegue migrar, como eu falei, para outras estruturas, né? Como por exemplo aqui no canal médio do ouvido, e ali ela vai desenvolver um processo inflamatório em que haverá a produção de secreção purulenta, e essa secreção purulenta ela causa uma compressão, né, no tímpano, empurrando essa estrutura para o canal auditivo externo, e assim o indivíduo, a criança, vai estar sente, né, um desconforto muito grande auditivo, assim como principalmente dores de ouvido. Outras infecções também é a bronquite purulenta, o processo inflamatório decorrente da presença da bactéria na mucosa brônquica, com a produção abundante de secreção purulenta, assim como também a pericardite. Aí aqui no caso da pericardite é uma complicação de uma bacteremia, então quando essa bactéria ela consegue invadir a corrente sanguínea e ela consegue ali, estando disseminada no sangue, um dos órgãos que podem ter um comprometimento, podem ser comprometidos, né, por um processo inflamatório pela presença dessa bactéria, é o pericárdio, que é uma membrana serosa que reveste o coração. Então, essa membrana ela desenvolve um processo inflamatório decorrente da presença da bactéria nessa estrutura e pode trazer sérios problemas cardíacos para o paciente. Também, uma outra complicação até muito comum causado pelo Streptococcus pneumoniae é a meningite, também é uma consequência de uma bacteremia. Então, esses de 15 a 25% dos pacientes que têm infecção pulmonar que evolui para bacteremia, uma das principais complicações
é a meningite, que é um processo inflamatório das meninges, que são membranas que protegem aí superficialmente o sistema nervoso central, como cérebro e medula, que são estruturas do sistema nervoso central que possuem essas membranas em volta, né, conferindo uma proteção. Então, a partir do momento que a bactéria ela está no sangue, ela consegue chegar até essas estruturas e assim desenvolvendo esse processo inflamatório caracterizado como meningite. 15% dos casos de meningite em crianças e de 30 a 50% dos casos de meningite em adultos tem como agente etiológico o Streptococcus pneumoniae. Existem outros micro-organismos que também causam meningite, né? Mas no caso aqui eu estou dando uma referência de agente causador da meningite, no caso aqui o Streptococcus pneumoniae. Quais são os fatores de virulência que essa bactéria possui que permite que ela cause todos esses problemas, né? De que ela consiga causar todas essas doenças? São vários fatores, desde estruturais a produtos que ela produz. Então, a cápsula polissacarídica é um importantíssimo fator de virulência, não só o Streptococcus pneumoniae, mas como qualquer outra bactéria que é encapsulada, é uma bactéria que possui aí um importantíssimo fator de virulência. A principal função dessa estrutura é conferir aí uma ação antifagocitária. Além da cápsula, o Streptococcus pneumoniae também ele possui ácido lipoteicoico, que é um ácido que está presente na parede, né? Por ser uma bactéria gram-positiva, o ácido lipoteicoico faz parte da parede, né, das bactérias gram-positivas. Então, esse ácido ele ativa o sistema complemento e induz também a produção de citocinas inflamatórias, contribuindo para uma resposta inflamatória, assim como também para a síndrome do choque tóxico, que é uma complicação que pode ocorrer em alguns pacientes, pacientes que são imunocomprometidos. Com relação a enzimas, né, que essa bactéria produz, um exemplo é a IgA protease. Essa enzima ela inativa anticorpos IgA que estão presentes em todas as nossas mucosas, aumentando assim a capacidade do organismo colonizar a mucosa do trato respiratório. Então, uma vez que essa bactéria ela está colonizando as vias respiratórias, ela está liberando essa enzima que está inativando o anticorpo IgA que está presente nessas mucosas e assim abrindo aí uma brecha para que esse micro-organismo consiga colonizar sem nenhum problema. Ela também produz a neuraminidase, uma outra enzima que promove também, né, a colonização do Streptococcus pneumoniae pela exposição de receptores das células hospedeiras. Então, essa enzima ela estimula as células, por exemplo, da mucosa respiratória, a exporem receptores de superfície para facilitar essa capacidade de adesão, vamos dizer assim, da bactéria na mucosa e assim facilitar a sua colonização. Outro exemplo também de enzima é a hialuronidase. Essa enzima ela é produzida pela maioria dos isolados, dos sorotipos de Streptococcus pneumoniae. Essa enzima ela tem como função degradar o ácido hialurônico, que é um importante constituinte do tecido conjuntivo. Só que tem alguns sorotipos que produzem em maior quantidade essa enzima. Então, esses sorotipos que produzem essa enzima, né, em maior quantidade, rompem mais facilmente a barreira hematoencefálica e assim se disseminam mais eficazmente. E tem estudos que têm mostrado já que pneumococos isolados de pacientes com meningite, assim como meningoencefalites, apresentam um aumento significante da atividade dessa enzima quando comparado com sorotipos que causam outros processos infecciosos, como otite ou, no caso, até mesmo da sinusite. Então, aqui nós podemos perceber que essa enzima, a hialuronidase, é um fator de virulência importantíssimo, principalmente na patogênese da meningite.
Além das enzimas, o Streptococcus pneumoniae ele também produz toxinas. A principal toxina produzida por essa bactéria é a pneumolisina, que também é considerada uma hemolisina, conhecida também como hemolisina, né? Então, essa pneumolisina ou hemolisina é uma toxina. Então, essa toxina tem uma ação citotóxica. Ela forma poros na membrana celular, causando aí a lise celular. E essa pneumolisina é a hemolisina que até então causa a hemólise parcial no meio agar-sangue. É uma bactéria alfa-hemolítica, como eu citei lá no início, exatamente por ter uma hemólise parcial no meio agar-sangue. E essa hemólise parcial é por meio dessa pneumolisina, tá? Então, é uma toxina citoplasmática, ela está presente no citoplasma dos pneumococos, só que ela é liberada devido à ação da autolisina, que é uma outra enzima, só que de superfície do Streptococcus pneumoniae. Então, a autolisina ela controla a liberação da pneumolisina pelo Streptococcus pneumoniae. A pneumolisina ela também tem várias outras funções, como, por exemplo, ela diminui a atividade bactericida e migração de neutrófilos, assim como também impede o movimento ciliar das células epiteliais respiratórias. Esse movimento ciliar, né, das células da mucosa respiratória é muito importante, principalmente para a depuração, para a eliminação tanto de bactérias que conseguem adentrar as vias respiratórias superiores, como também para fazer a eliminação de partículas que também adentram, né, as vias respiratórias. Então, essa toxina, ela impede esse movimento ciliar, facilitando aí a entrada desse micro-organismo, né, e cada vez mais chegando aí até os pulmões, até os alvéolos pulmonares e assim desencadeando processos inflamatórios sérios. Também estimula a produção de mediadores inflamatórios, como TNF-alfa, interleucina 1 beta e óxido nítrico, pelos mastócitos. Então, essa toxina ela estimula mastócitos e aí essa célula, esse leucócito, libera esses mediadores inflamatórios. Assim como também inibe a proliferação de linfócitos e síntese de anticorpos. Ou seja, aqui nós podemos observar que esse cenário todo ele tem como único objetivo aumentar o processo inflamatório, desencadear um processo inflamatório intenso. E naquele local da mucosa respiratória onde esse processo inflamatório ele está aí acontecendo intensamente, isso favorece, facilita o acesso, a passagem da bactéria que está ali naquela mucosa para a corrente sanguínea e assim desenvolvendo um quadro de bacteremia. Além das toxinas, das enzimas, assim como da cápsula, que são importantes fatores de virulência, o Streptococcus pneumoniae também possui algumas proteínas que estão presentes na sua estrutura e que essas proteínas elas conferem a essa bactéria alguma virulência, vamos dizer assim, né? Algumas funções. Então, o primeiro exemplo de proteína é a proteína A de aderência. Essa proteína A de aderência, também conhecida como PSAA, ela está presente em todos os sorotipos e tem como função realizar o transporte de magnésio e zinco dentro do citoplasma da célula bacteriana. Já no caso da proteína A ligadora de colina, que é a CBPA, essa outra enzima, ela pertence a uma família de proteínas ligadoras de colina presentes na superfície do Streptococcus pneumoniae e que promove aderência e invasão às células epiteliais respiratórias. Então, essa proteína A ligadora de colina, ela promove aí a aderência, assim como também invasão às células respiratórias. Uma outra proteína que faz parte dessa mesma família, dessas proteínas ligadoras de colina, é a PSPC. Essa PSPC, ela liga-se à proteína reguladora do complemento.
essa proteína reguladora do complemento, que é o fator H, uma vez que está ligada a essa proteína de superfície, a PSPC, ela inibe a ativação da via alternativa do sistema complemento. E essa via alternativa é a primeira via que até então é ativada do sistema complemento, né, com o objetivo de destruir a célula bacteriana, ou facilitando a fagocitose a partir do processo de opsonização, ou no final desse processo de opsonização, desenvolvendo o MAC, que é o complexo de ataque à membrana. Terceira e última proteína também presente no Streptococcus pneumoniae é a proteína A de superfície, a PSPA. Essa proteína ela é essencial para a virulência do Streptococcus pneumoniae e é sorologicamente variável e está presente em todos os sorotipos. Então, quais são as funções dessa proteína A de superfície? Ela interfere também na ativação do sistema complemento por uma interferência na deposição da fração C3, da proteína C3 do sistema complemento. Essa proteína C3 é a primeira proteína do sistema complemento da via alternativa que opsoniza, que se liga na superfície da célula bacteriana e a partir dela ocorre a ativação dessa via alternativa. Então, uma vez que essa proteína ela interfere na ativação e na deposição dessa proteína C3, como consequência disso, a fagocitose, assim como a fagocitose mediada pela opsonização, é prejudicada, porque essa via ela também não será ativada. Essa proteína também ela funciona como receptor para a lactoferrina e é por isso que ela é essencial para a aquisição de ferro para o Streptococcus pneumoniae. Então, essa bactéria ela vai reter ferro no local onde ela se encontra por meio desses receptores para a lactoferrina. No caso, essa proteína A de superfície, ela funciona como um receptor de lactoferrina, assim, retendo o ferro que ela consegue obter no local onde está colonizando. E quais são os fatores, Quais são os fatores que diminuem a resistência, ou seja, que predispõem o indivíduo a ter uma infecção, a desenvolver uma infecção por Streptococcus pneumoniae? Intoxicação por álcool ou fármaco, então o indivíduo tabagistas, Então, o indivíduo tabagista ele tem uma facilidade maior de desenvolver infecções, não só por essa bactéria, mas por outros micro-organismos, assim como intoxicações por fármacos ou outros comprometimentos, como por exemplo neurológico, algum comprometimento neurológico que de alguma forma deprima principalmente o reflexo de tosse e assim aumentar a aspiração de secreções. Então, quando a gente tosse ou quando a gente espirra, por exemplo, isso são respostas, são reflexos que a gente tem em que permite a eliminação de certos micro-organismos, assim como outros elementos, resíduos, detritos, que acabam adentrando as nossas vias respiratórias. Então, um indivíduo tabagista, por exemplo, a própria nicotina, ela vai destruir aquelas microvilosidades, aqueles cílios que estão presentes na superfície das células epiteliais e respiratórias, e assim vai estar de alguma forma, vamos dizer assim, interferindo nessa capacidade de depuração, de eliminação, ou no caso de problemas neurológicos, traumas neurológicos decorrentes de AVC, assim como de outros problemas, de alguma forma deprima esse reflexo de tosse. O indivíduo ele não tenha esse reflexo. Assim como também ele pode aumentar a aspiração de secreções. A aspiração de secreção até então é comum principalmente em idosos e crianças recém-nascidos. Idosos pela própria questão da idade mesmo, E no caso de crianças,
porque não tem ainda esses reflexos totalmente desenvolvidos. Então, facilmente, esses dois extremos, né, pensando aí na questão da idade, às vezes durante a alimentação acaba se engasgando e aí não tem esse reflexo de tosse, que é um reflexo para acabar eliminando, né, esse alimento, essa secreção que de alguma forma consiga adentrar lá a traqueia e assim indo em direção aos pulmões. Anomalias do trato respiratório, no caso essas anomalias causadas principalmente por infecções virais, como a gripe, por exemplo. Então, o indivíduo que tem uma gripe, essa gripe causada por vírus, ele vai ter um acúmulo de muco nas vias respiratórias, vai ter uma obstrução brônquica, assim como lesões do trato respiratório causadas por irritantes, como nicotina, assim como gases, né, outros produtos. Tudo isso pode, de alguma forma, perturbar a integridade e a movimentação do revestimento mucociliar, né, que são os cílios que estão presentes nessas células do epitélio respiratório. E também dinâmica circulatória anormal, no caso, por exemplo, congestão pulmonar e insuficiência cardíaca. Então, esses problemas eles irão alterar essa dinâmica circulatória, né, pulmonar, e aí também contribui para infecções por Streptococcus pneumoniae, assim como também com outras, né, infecções causadas por outras bactérias. Esplenectomia também, né, que é a remoção cirúrgica completa ou parcial do baço. Então, o baço é um órgão linfóide extremamente importante. Então, um indivíduo que teve a necessidade de fazer a retirada cirúrgica do baço, ou que perdeu parte dele, é um indivíduo mais suscetível a ter infecções, não só por pneumococcus, mas por outros micro-organismos também. Certas doenças crônicas, como anemia falciforme e nefrose, traumatismo cefálico que provoque perda de fluido espinal pelo nariz, predispõe a meningite por Streptococcus pneumoniae, que a bactéria estando ali na região da orofaringe, ela consegue facilmente, né, adentrar, né, ao tecido e assim consegue chegar nas meninges e assim desenvolvendo o quadro de meningite. E com relação ao tratamento, né? Qual que é o tipo de tratamento para infecções por pneumococos? A maioria dos pneumococos são sensíveis à penicilina e à eritromicina. E aí, no caso de uma infecção pneumocócica severa, a penicilina G é o fármaco de escolha, o que é o mais utilizado. Já no caso de infecções mais leves, infecções pneumocócica brandas, a penicilina V oral ela pode ser utilizada. Tá? E no caso de pacientes alérgicos à penicilina, quais são as opções? Eritromicina ou no caso de derivados de ação prolongada, como por exemplo a azitromicina. Tá? Então, azitromicina e eritromicina são opções farmacológicas no caso do paciente ele ser alérgico à penicilina. E a vancomicina é o fármaco de escolha para tratar infecções causadas por pneumococos que são resistentes à penicilina. E é importante saber de que existe uma profilaxia, existe, né, a profilaxia para Streptococcus pneumoniae. Então, a vacina pneumocócica polissacarídica 23 valente é uma vacina que nós temos disponível, em que nesta vacina está presente antígenos de 23 sorotipos diferentes de pneumococos, e aqui está descrito todos os 23 sorotipos que possuem antígenos nessa vacina, só que ela não é recomendada, não é administrada em crianças menores de 2 anos de idade. É uma vacina segura e relativamente efetiva, confere proteção de longa duração, só que em algumas situações tem a necessidade de
de administrar uma dose de reforço, né? Então, é recomendado que em algumas situações uma dose de reforço seja administrada. E quais são essas situações? No caso de indivíduos acima de 65 anos, que receberam a vacina há mais de 5 anos e que apresentavam idade inferior a 65 anos quando recebeu essa vacina. Então, é uma situação em que se recomenda dar um reforço. Indivíduos asplênicos com idade entre 2 e 64 anos, né? Ou seja, indivíduos que perderam parte do baço ou que retiraram o baço cirurgicamente, é recomendado que entre os 2 e 64 anos, né, seja administrado um reforço. E no caso de infectados por HIV, também é uma outra situação que tem que ser administrado um reforço, mesmo esse indivíduo ele já tendo recebido essa vacina, submetidos à quimioterapia contra câncer, ou no caso de que a pessoa esteja recebendo fármacos imunossupressores para prevenir a rejeição de um órgão que esse indivíduo recebeu, ou seja, pós-transplante. Então, é recomendado que também receba um reforço, né, desta vacina. E aí, no caso de crianças, né, com idade inferior a 2 anos de idade, porque essa vacina que tem esses 23 sorotipos, ela só é recomendada acima de 2 anos de idade. Então, abaixo de 2 anos, é administrada a vacina pneumocócica conjugada a uma proteína carreadora, que é um toxoide difterico. Essa vacina, ela contém antígeno polissacarídico de 7 sorotipos de pneumococos, sendo os mais comuns, os mais isolados, né, em processos infecciosos, principalmente nessa faixa etária de idade. Tá? Então, é uma vacina que é efetiva e previne, né, a criança de infecções bacteriêmicas, como meningite, e também infecções de mucosas, como otite média, que são as principais infecções que as crianças podem desenvolver por Streptococcus pneumoniae. E aí, depois dos 2 anos de idade, né, essa criança ela pode estar recebendo a outra de 23 antígenos polissacarídicos. Então, gente, chego aqui ao final dessa aula, espero mais uma vez ter contribuído e não deixem de assistir as outras 2 aulas que eu já deixei aí no canal, que eu falo do Streptococcus pneumoniae, do Streptococcus agalacti e do Streptococcus pyogenes. E aí, na próxima aula, eu irei falar sobre os Streptococcus do grupo Viridans, que são bactérias que colonizam a nossa cavidade bucal e que está relacionado a alguns problemas odontológicos. Então, eu espero vocês até a próxima videoaula.